O que a genética revela e o que ainda não revela sobre o autismo? Imagine que cada nova descoberta genética é como acender uma lanterna em uma floresta escura, iluminando um pedaço, mas revelando ainda mais caminhos pela frente. Hoje, no Cada Passo uma Jornada, vamos explorar exatamente isso. O que a genética realmente revela e o que ela ainda não consegue explicar sobre o autismo. E prepare-se, o cenário é mais fascinante, imprevisível e humano do que qualquer narrativa simplista por aí. Já deixa o seu like e se inscreve no canal se você acredita, assim como nós, que a ciência pode transformar vidas quando é explicada com clareza, respeito e profundidade. E logo nas primeiras linhas, os autores nos lembram de algo fundamental. Autismo não tem uma causa única. Não existe o gene do autismo. O que existe é uma complexa dança entre centenas, talvez milhares de variações genéticas que influenciam o desenvolvimento do cérebro. E é aqui que a história fica realmente interessante. Por décadas, cientistas buscaram explicações simples, mas o que os estudos genômicos atuais mostram é que o autismo está ligado a um mosaico genético extremamente diverso. Existem mutações raras, poderosas, que aparecem de forma espontânea. Existem variações hereditárias que passam silenciosamente de geração em geração. Existem combinações que sozinhas não significam nada, mas juntas podem alterar trajetórias de desenvolvimento. Nada disso significa destino. Não é determinismo, não é rótulo. É mapa. Um mapa complexo, onde cada peça ajuda a entender um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro humano, tanto no autismo quanto fora dele. E um dos pontos mais marcantes deste artigo é como ele organiza esse mosaico. Os pesquisadores mostram que existem genes que influenciam sinapses, genes ligados ao desenvolvimento inicial do cérebro, genes envolvidos em comunicação celular, e cada grupo traz pistas sobre diferentes características associadas ao espectro autista. Mas talvez a parte mais surpreendente seja esta: não existe uma relação direta entre um gene e um comportamento. O cérebro humano simplesmente não funciona assim. É por isso que dois indivíduos com a mesma variante genética podem ter trajetórias completamente diferentes. A genética é uma peça importante, mas está longe de contar a história inteira. E agora chegamos ao ponto onde os autores do artigo são mais corajosos. Eles dizem claramente o que ainda não sabemos. Sim, a genética já ajudou a identificar padrões, riscos, mecanismos celulares, mas ela ainda não explica a enorme diversidade do espectro. Ainda não mostra como o ambiente interage com os genes. Ainda não revela por que algumas características surgem em algumas pessoas e não em outras. E tudo bem, ciência é isso, é avançar sem perder a humildade diante do desconhecido. Mas tem um avanço que está transformando completamente o campo: a tecnologia. Sequenciamento genômico mais rápido e preciso, Big Data, inteligência artificial. Tudo isso está permitindo que pesquisadores analisem populações enormes e encontrem padrões que antes eram invisíveis. E aí entra um dos pontos mais importantes da discussão moderna. A genética não é, e nunca deve ser, uma ferramenta para diagnosticar ou predizer o autismo. O autismo é comportamental, é neurológico, é experiencial. E qualquer tentativa de reduzi-lo a uma sequência de código genético é não apenas imprecisa, mas profundamente equivocada. O papel da genética, segundo o artigo, é outro: ajudar a entender mecanismos biológicos, identificar trajetórias de desenvolvimento, apoiar intervenções mais personalizadas e, principalmente, compreender a diversidade humana com mais profundidade e respeito. E quando olhamos para o futuro, a mensagem é poderosa. O avanço genético não vai resolver o autismo porque ele não é algo a ser resolvido. Ele vai nos ensinar mais sobre o cérebro, sobre a variação humana e sobre a importância de reconhecer diferentes formas de existir.
E essa é talvez a maior revelação de todas. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a genética do autismo com outros olhos, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa clareza. Deixa seu like e ativa o sininho, porque estamos apenas começando. Nos próximos capítulos, vamos explorar como a tecnologia, comportamento e neurociência estão redesenhando tudo o que sabemos sobre o espectro autista. Aqui, no Cada Passo, uma jornada, cada descoberta é mais um passo em direção a um futuro mais informado, mais humano e mais consciente. Nos vemos no próximo vídeo.